História infantil. A casa e suas emoções. No fim de uma estrada de chão batido, onde o vento contava segredos para as árvores, havia uma casa diferente de todas as outras. À primeira vista, parecia comum: 4 paredes, um telhado inclinado e uma chaminé torta que soltava fumaça de vez em quando. Mas bastava olhar com atenção para perceber. Aquela casa mudava. Mudava de cor. Mudava de forma. Mudava até de som. O responsável por tudo isso era o único morador, Tibúrcio, um senhor de meia-idade, calado, de barba espessa e olhos que pareciam saber de histórias que ninguém mais conhecia. Tibúrcio vivia sozinho, mas não se sentia só. Sua companhia era a própria casa, que reagia como se tivesse sentimentos. Era como se fosse feita não de madeira e tijolos, mas de pele, coração e alma. Numa segunda-feira comum, por exemplo, Tibúrcio acordava alegre. E com isso, a casa sorria. As paredes ganhavam tons de amarelo ensolarado, as janelas se abriam sozinhas, e o chão de madeira cantava ao ser pisado, um chiado suave, ritmado, quase uma música. O cheiro de pão fresco surgia do nada, e os passarinhos vinham se empoleirar nas grades do jardim. Hoje o mundo tem gosto de mel, não é, minha amiga? Dizia ele, passando a mão no corrimão da escada. Mas havia dias nublados dentro de Tibúrcio. Dias em que a saudade pesava. Nessas manhãs, a casa escurecia. Ficava cinzenta, as cortinas fechavam-se sozinhas, e o telhado deixava pingar gotas mesmo sem chuva no céu. O espelho do banheiro embaçava, como se também estivesse triste. Só preciso de silêncio. Ele murmurava, olhando para uma moldura vazia pendurada na parede. A casa entendia. Seus móveis rangiam menos. O fogão acendia só uma das bocas, como se não quisesse incomodar. E o sofá ficava mais macio, como um abraço silencioso. Certa vez, Tibúrcio ficou irritado. A carta que esperava havia semanas chegou molhada, ilegível. Era da irmã distante, e ele sentiu raiva, do tempo, do carteiro, de si mesmo por ter esperado tanto. Nesse dia, a casa ficou vermelha. Vermelha de raiva. As paredes vibravam com calor. A porta principal trancou-se sozinha e o vento assobiava pelas frestas como um grito contido. Até os quadros saíram do lugar. Calma. Não é com você, disse ele, respirando fundo. E pouco a pouco, a casa foi voltando ao normal, como se pedisse desculpas por ter espelhado demais o coração do dono. Num domingo, Tibúrcio sentiu saudade da infância. Colocou um disco antigo para tocar, daqueles com chiado antes da música, e dançou sozinho na sala. A casa ficou azul claro, com janelas transparentes e tapetes que pareciam nuvens. Na cozinha, panelas flutuavam levemente, brincando com os sons. Uma delas até fez um plim de alegria. Isso sim é viver, sussurrou ele, girando de braços abertos. Mas o dia mais especial foi quando Tibúrcio teve medo. Um medo antigo, que voltou sem pedir licença. Uma dor no peito, uma lembrança escura. Ele se encolheu na cama, sem coragem de levantar. A casa ficou preta. Não era escuridão comum, era um preto silencioso, gelado, que cobria tudo como um cobertor de medo. Mas ao contrário do que se poderia esperar, a casa não entrou em pânico. Não quebrou nada. Não gritou. Ela apenas aqueceu-se por dentro.
Lentamente, do chão ao teto, uma luz laranja suave brotou das paredes, como o brilho de uma vela no escuro. O teto respirava. Os móveis se aproximaram discretamente da cama, formando uma espécie de muralha protetora. Obrigado, disse Tibúrcio, com voz embargada. Naquela noite, a casa não dormiu. Ficou ali, vigilante, sentindo cada batida do coração do seu dono. E quando ele enfim adormeceu, a casa suspirou, literalmente, e voltou ao tom neutro, como quem diz: está tudo bem agora. O tempo passou. Os cabelos de Tibúrcio ficaram brancos, as mãos mais lentas, mas os sentimentos, esses continuavam vivos, e com eles, a casa. Muitas pessoas ouviram falar da casa que mudava de cor, mas ninguém jamais conseguiu fotografá-la mudando, porque ela só mostrava suas emoções para quem morava dentro. Ela era discreta, fiel e, acima de tudo, sincera, pois, como dizia Tibúrcio, uma casa de verdade é feita com alma. E a minha, a minha sente tudo que eu sinto. E assim eles viviam, um cuidando do outro, em silêncio, em festa, em medo ou esperança. Porque há casas que protegem, e outras que compreendem. E assim termina mais uma história da nossa caixinha de fábulas. Esperamos que seu coração tenha sorrido junto com a gente hoje. Se você gostou, já sabe, curta esse vídeo, compartilhe com toda a família e amigos. E claro, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo capítulo encantado. Até lá, continue sonhando. História infantil: A Raposa e o Coelho. No coração da floresta das nuvens vivia uma raposa chamada Rufi. Ele era esperto, ágil e vivia sozinho perto das montanhas, onde passava os dias explorando e observando os outros animais de longe. Os moradores da floresta tinham medo dele, pois diziam que raposas não podiam ser confiáveis. Do outro lado da floresta, numa toca aconchegante embaixo de uma árvore de folhas douradas, morava um coelhinho chamado Nico. Ele era alegre, curioso e adorava inventar jogos com seus amigos. Mas havia uma regra clara entre os coelhos: nunca fale com raposas. Elas são perigosas. Um certo dia, Nico se afastou mais do que devia enquanto seguia uma borboleta azul. Sem perceber, saiu do caminho conhecido e entrou no território da raposa. Onde estou? Murmurou, olhando ao redor. Isso não parece o bosque dos coelhos. Ao tentar voltar, escutou um estalo. Quando se virou, lá estava Rufi, parado, com um olhar curioso. Um coelho? Tão longe de casa? Perguntou Rufi, franzindo o senho. Nico congelou. Vê, você é uma raposa. Não me coma, por favor. Rufi deu uma gargalhada. Comer você? Que ideia maluca. Eu acabei de almoçar um sanduíche de amoras. Nico arregalou os olhos. Esse sanduíche de amoras? Você come frutas? Claro. Eu gosto de paz. Detesto confusão. Mas ninguém acredita nisso. Houve um silêncio. Nico observava-o pelo avermelhado e os olhos brilhantes de Rufi, esperando que ele pulasse. Mas isso não aconteceu. Você está perdido, não é? Perguntou Rufi, mais calmo. Sim, eu estava seguindo uma borboleta azul e acabei me afastando. As azuis são as mais traiçoeiras. Sempre levam para longe, disse Rufi, sorrindo. Quer ajuda para voltar? Nico hesitou. Ele se lembrava da regra. Mas algo em Rufi não parecia perigoso. Parecia solitário. Está bem.
Mas, só se você prometer não me comer no caminho. Prometo por todas as estrelas da floresta. E assim, os dois começaram a caminhar juntos. Rufi conhecia caminhos secretos, ria das histórias de Nico e até o ajudou a pular por cima de um tronco enorme. Você é diferente do que dizem, comentou Nico, depois de atravessarem um riacho. Você também, respondeu Rufi. Achei que coelhos fossem sempre assustados e rápidos demais para conversar. Quando chegaram perto do território dos coelhos, Nico parou. Se meus pais te virem, vão gritar. Eu sei. Já estou acostumado, disse Rufi, abaixando as orelhas. Mas, você salvou meu dia. Isso vale alguma coisa. Vale a sua amizade? Nico sorriu. Vale sim. Podemos nos encontrar escondido, aqui perto. Você me mostra mais da floresta e eu te ensino a pular como coelho. Fechado, disse Rufi, balançando a cauda. Nos dias seguintes, a amizade cresceu. Rufi ensinou Nico a farejar frutas doces e encontrar trilhas escondidas. Nico mostrou como fazer túneis e correr em zigue-zague. Eles riam, brincavam e, acima de tudo, se respeitavam. Um dia, enquanto exploravam juntos uma clareira, escutaram vozes. Eram coelhos. Nico gelou. Tenho que ir. Eles não podem te ver. Vá. E não se preocupe comigo, disse Rufi, se escondendo atrás de um arbusto. Nico voltou para sua toca, mas não conseguia parar de pensar em Rufi. Aquela noite, durante o jantar, ele falou: Mamãe, e se uma raposa não for má? Todas são, respondeu a mãe. Por que essa pergunta? Só imaginei. Mas Nico sabia a verdade. No dia seguinte, deixou uma cesta com frutas e um bilhete onde sempre se encontravam. Você é meu melhor amigo. Mesmo se o mundo disser que não deveríamos ser. Nico. Rufi encontrou a cesta e, emocionado, respondeu com outra. Somos diferentes. Mas juntos, somos incríveis. E, desde então, no silêncio da floresta, uma raposa e um coelho mostravam que a verdadeira amizade não se mede pelas aparências, mas pelo coração. E assim termina mais uma história da nossa caixinha de fábulas. Esperamos que seu coração tenha sorrido junto com a gente hoje. Se você gostou, já sabe, curta esse vídeo, compartilhe com toda a família e amigos. E claro, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo capítulo encantado. Até lá, continue sonhando. História infantil: A Galinha Inventora e a Máquina de Chocar. No quintal ensolarado da Fazenda Alegria, havia uma galinha diferente de todas as outras. Seu nome era Gertrudes, e enquanto as amigas passavam o dia ciscando, ela preferia ficar no celeiro, cercada por ferramentas, engrenagens e pedaços de madeira. Lá vem a maluca das invenções, cochichava Pintadinha, a galinha mais fofoqueira do galinheiro. Maluca nada, defendia o pato Quem-Quem. Ela é só criativa demais. Gertrudes tinha um sonho: inventar algo que ajudasse todas as aves da fazenda a chocar seus ovos sem ter que ficar sentadas o dia todo. Assim, teriam mais tempo para brincar, cantar e explorar o quintal. Depois de semanas rabiscando ideias, martelando e fazendo experiências malucas, ela apresentou sua obra-prima, a máquina de chocar ovos automática 3000. Era uma caixa de madeira com alavancas, botões coloridos e uma janelinha de vidro por onde se via o ovo lá dentro. Um pequeno motor, feito de peças velhas do trator e um relógio quebrado, girava lentamente a bandeja, enquanto lâmpadas mantinham a temperatura ideal. Com isso, podemos colocar nossos ovos aqui, e a máquina cuida do resto, anunciou Gertrudes, orgulhosa.
O galo Tunico, sempre desconfiado, estreitou os olhos. Isso não vai dar certo. As coisas da natureza não podem ser trocadas por máquinas. Mesmo assim, as aves mais preguiçosas adoraram a ideia. Em pouco tempo, a máquina estava cheia de ovos, e Gertrudes cuidava para que tudo funcionasse perfeitamente. Mas na terceira noite, uma tempestade caiu sobre a fazenda. Um raio atingiu o celeiro, fazendo as luzes piscarem e a máquina dar um estalo assustador. Gertrudes correu, acompanhada por Quenquem e Tunico. Socorro! Ela está esquentando demais! Gritou o pato. Sem pensar duas vezes, Gertrudes desligou a máquina e retirou os ovos um a um, acomodando sob suas asas e pedindo para as outras galinhas ajudarem. Passaram a noite em claro, revezando-se para aquecer os filhotes ainda não nascidos. Quando o sol apareceu, o primeiro pio ecoou pelo galinheiro. Um pintinho amarelo e saudável surgiu, seguido por vários outros. As aves se emocionaram e cercaram Gertrudes. Você nos salvou, disse Tunico, agora com um sorriso. Talvez as máquinas possam ajudar, mas nada substitui o carinho e o cuidado de quem ama. Gertrudes concordou e decidiu manter sua máquina, mas agora como ajudante, e não como substituta. Afinal, descobriu que invenções são incríveis, mas o coração é insubstituível. Moral da história: a tecnologia é maravilhosa, mas nada supera o amor e a dedicação. E assim termina mais uma história da nossa caixinha de fábulas. Esperamos que seu coração tenha sorrido junto com a gente hoje. Se você gostou, já sabe, curta esse vídeo, compartilhe com toda a família e amigos. E claro, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo capítulo encantado. Até lá, continue sonhando. História infantil: A Festa no Céu. Dizem que, numa manhã ensolarada e perfumada de flores, o céu inteiro ficou agitado. As nuvens fofinhas se juntavam, os raios de sol dançavam e até o vento parecia cochichar. Haveria uma grande festa no céu. Só os animais que pudessem voar estavam convidados, pois a celebração aconteceria sobre as nuvens mais altas, com música, danças e banquetes deliciosos. Os passarinhos, borboletas e abelhas espalharam a notícia pelo campo. Entre eles, estava a elegante Dona Arara, que voava orgulhosa com suas penas coloridas. Vai ser a festa do ano, disse ela, pousando sobre um galho. Todos nós, do alto, veremos o mundo pequenino lá embaixo. No pé da árvore, estava o sapo Cururu, um sujeito simpático, barrigudo e cheio de curiosidade. Seus olhos arregalaram. Uma festa, no céu, e eu não posso ir? Perguntou, com um pulo esperançoso. Dona Arara balançou a cabeça. Ah, Cururu, só voadores podem entrar. Você não tem asas. O sapo ficou pensativo, mas logo um sorriso maroto surgiu em seu rosto. Ele adorava música, dançar e, principalmente, experimentar comidas diferentes. Deixar essa oportunidade passar? Nem pensar. Então, teve uma ideia: pedir carona para alguém. Ele esperou até que o Senhor Urubu, conhecido por seu voo alto e longo, passasse por perto. O urubu era sério, mas tinha um coração bondoso. Amigo urubu, disse o cururu, coçando a barriga, será que você poderia, me levar até a festa? O urubu franziu o bico. Não posso. É uma festa só para voadores. Se eu te levar, todos vão reclamar. O sapo fingiu concordar, mas logo armou outro plano. No dia da festa, foi até a beira do rio e viu que o urubu deixará sua viola debaixo de uma árvore, para afiná-la antes do voo. Aproveitando-se do momento, o cururu se escondeu dentro do estojo da viola.
acomodando-se entre as cordas e o pano macio. Hoje eu vou dançar entre as nuvens. Cochichou, mal contendo a animação. Quando o urubu pegou a viola e levantou voo, o sapo, lá dentro, sentia cada balanço e cada rajada de vento. As nuvens se aproximavam, o ar ficava mais fresco e, de repente, estava lá, a grande festa no céu. O lugar era mágico. Tapetes de nuvem, mesas enfeitadas com flores celestes e frutas que brilhavam como estrelas. Havia harpas feitas de raios de sol, tambores de trovão e pássaros de todos os tipos cantando em coro. O cururu saiu de fininho do estojo, escondendo-se atrás de uma mesa. Logo encontrou um prato de frutas doces e começou a comer, dançando de alegria. Mas a farra não durou muito. A dona Arara o reconheceu e gritou: "Ei! O que o sapo cururu está fazendo aqui? Ele não tem asas." Todos os convidados pararam de dançar e olharam. O senhor urubu ficou sem graça. "Eu juro que não trouxe ele", disse, confuso. O cururu tentou explicar, mas já era tarde. O organizador da festa, o sabiá-rei, apontou para o horizonte. "Esta festa é só para voadores. Você precisa ir embora." O sapo olhou para baixo e viu o mundo distante. Como desceria dali? Não havia jeito. Ele teve que se jogar. Com um grande salto, despencou pelas nuvens, passando por rajadas de vento e gotinhas de chuva, até cair pluft, dentro de um lago. Todo molhado, mas vivo, o sapo cururu se arrastou para a beira e riu sozinho. "Pelo menos eu dancei nas nuvens, e comi como um rei." E assim, sempre que olhava para o céu e via uma festa de pássaros, o cururu sorria, lembrando do dia em que conseguiu realizar um sonho, mesmo que fosse só por um instante. E assim termina mais uma história da nossa caixinha de fábulas. Esperamos que seu coração tenha sorrido junto com a gente hoje. Se você gostou, já sabe, curta esse vídeo, compartilhe com toda a família e amigos. E claro, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo capítulo encantado. Até lá, continue sonhando. História infantil: O Porquinho Pintor e a Cerca Mágica. No coração de uma fazenda ensolarada, vivia Tobias, um porquinho curioso e muito diferente dos outros. Enquanto seus irmãos adoravam se sujar na lama e correr pelos campos, Tobias passava horas observando as cores do nascer do sol, as pétalas das flores e até o brilho dourado do milho. Ele tinha um sonho: ser pintor. Um dia, enquanto explorava o celeiro, Tobias encontrou um velho balde de tinta colorida e alguns pincéis esquecidos. Seus olhos brilharam. "É hoje que começo a pintar o mundo", disse ele, animado. Tobias começou a praticar pintando pequenas pedras e pedaços de madeira, mas sempre sentia que faltava algo especial. Até que, numa tarde chuvosa, ele descobriu uma cerca velha no fundo da fazenda, com tábuas gastas e pintura descascada. "É isso!" exclamou. "Vou transformar essa cerca em uma obra de arte." No dia seguinte, Tobias pegou suas tintas e começou a trabalhar. Cada tábua recebia um tom vibrante: azul do céu, verde das pastagens, amarelo do milho. Mas, quando pintou a primeira flor vermelha, algo incrível aconteceu. A flor saiu da tábua e flutuou no ar. Assustado, Tobias deu alguns passos para trás. "Ué, isso não é normal." Curioso, pintou uma borboleta amarela e, para sua surpresa, ela também ganhou vida, voando alegremente em volta dele. Tobias tinha descoberto que a cerca era mágica. Tudo que pintasse nela se tornava real. Durante dias, Tobias criou jardins inteiros, frutas suculentas, pássaros coloridos e até uma fonte cristalina. Logo, os outros animais da fazenda começaram a perceber e pediram para ele criar coisas para todos.
Tobias, pode pintar um lago para nós patos? Pediu Dona Gertrudes, a pata mais velha. E uma sombra bem fresquinha para a gente descansar? Pediu o boi Baltazar. Tobias, feliz em ajudar, atendeu a todos. Porém, um galo chamado Crispim ficou com inveja. Ele queria que a mágica fosse só dele. Numa noite, Crispim tentou repintar a cerca com tinta preta para apagar as criações, mas algo deu errado. As cores se misturaram e tudo ficou cinza e triste. Ao amanhecer, Tobias viu o desastre. As flores murcharam, os animais que ele pintara desapareceram e a cerca perdeu seu brilho. Todos ficaram tristes. A mágica acabou. Suspirou Tobias. Mas, em vez de desistir, ele teve uma ideia. Chamou todos os animais da fazenda para ajudá-lo a repintar a cerca juntos. Cada um trouxe algo. Ovelhas ofereceram lã como pincéis macios, galinhas trouxeram penas para detalhes, e até Crispim, arrependido, ajudou com as cores mais vivas. Quando a última pincelada foi dada, a cerca brilhou como nunca. O milagre aconteceu. Tudo voltou à vida, mas desta vez, não só Tobias podia pintar. Qualquer um que tivesse boas intenções podia criar coisas mágicas nela. Tobias sorriu. A mágica fica mais bonita quando é compartilhada. E assim, a fazenda ganhou um cantinho especial, onde sonhos e cores se misturavam. Tobias aprendeu que o talento, quando dividido, pode transformar o mundo. E assim termina mais uma história da nossa caixinha de fábulas. Esperamos que seu coração tenha sorrido junto com a gente hoje. Se você gostou, já sabe, curta esse vídeo, compartilhe com toda a família e amigos. E claro, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo capítulo encantado. Até lá, continue sonhando.